Agradeço ao pastor Jerônimo, amigo, pela confiança e honra, ao evangelista Josias, pelo convite. Amamos esta igreja pelo tempo que congregamos aqui, faz parte da nossa história, da minha vida, um grande valor para mim. Eu agradeço a honra e o carinho. Eu e minha esposa somos alvo aqui sempre, desde quando a gente veio para cá. Então a gente tem uma gratidão enorme. Deus abençoe o pastor Jerônimo, sua família, o ministério todo. Temos grande amor e carinho por todos vocês. Amém? Aproveitando que vocês estão em pé, vamos ler aí João, capítulo 8, o verso de número 12. Quem achou, diz glória a Deus. Glória a Deus. Quem não achou, diz escola bíblica. Aleluia. Glória a Jesus. Agora a gente vai mencionar um pouco mais, nós vamos ler de início este versículo. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ao se sentar, diga: Espírito Santo, fala comigo essa noite. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Bom é estar na presença do Senhor, na casa de Deus. Aleluia, maravilhoso. Então, sou assim, vou meio devagar, meio lento, por natureza. Depois que a gente deixou de ser menino, fica um pouco mais ainda assim, né? Mas é o seguinte, irmão, Deus é maravilhoso, né? Então a gente vai indo devagar aqui. Mas não se preocupa, eu tenho um pouco de fé e sou um tanto otimista, que se alguém cochilar no banco, vou glorificar Deus, porque Jesus já curou da insônia, já fez milagres, certo? Aleluia. Agora, se alguém levantar e sair para fora, eu vou dizer: Jesus já levantou missionário, está gostando da palavra, foi buscar mais alguém para ouvir. Deus é bom, aleluia. Mas se tiver algum grupinho conversando, eu vou me juntar a você, porque Jesus disse: se eu tiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio dele. Eu quero estar nesse grupo. Glória a Jesus, porque Deus é bom. Agora, se ouvir alguém trabalhando, andando e fazendo alguma coisa, Jesus já levantou marcas aí, bem que não deixa o serviço por metade, mas faz a obra completa. Aleluia. Está entendendo? Mas se enxergar alguém parado, com os olhos vidrados, que nem se move, é Maria, que não perde nada do que Jesus tem para dizer. Escolheu a melhor parte. Glória a Jesus. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas se ver alguém em pé empunhando uma espada, é Josué, amém? Que é guerreiro, que olha para o desconhecido e diz assim: você é dos nossos ou você é contra nós? E está pronto para a batalha. Aleluia, você é um missionário do Senhor, da glória a Jesus, está certo? Glória a Jesus Cristo. Mas pastor, se eu ver alguém entrando com um saco de dinheiro, é Barnabé que vendeu a herança e trouxe a oferta missionária. Aleluia. É verdade, irmão. Deus é maravilhoso. Mas se eu ver alguém prostrado diante do altar, balbuciando palavras que não dá para entender, é Ana que derramou o coração diante do altar do Senhor. Aleluia. Que Deus faça uma obra maravilhosa entre nós esta noite. Você pode dar glória a Deus? Deus colocou em nosso coração uma palavra tão conhecida de todos, né? Esse versículo que acabamos de ler. Jesus estava confrontando, ou sendo confrontado pelos principais líderes da época. Interessante é que o povo era receptivo, mas as lideranças perseguiam e rejeitavam. E não é diferente ali. E naquele dia, então, sendo confrontado, Jesus usa essa expressão marcante que nós lemos, quando ele disse: eu sou a luz, e aquele que me segue não anda em trevas. Ora, a luz está falando de revelação. Então, em certas palavras, Jesus estava dizendo: eu vim trazer revelações. E de uma maneira bem gentil e educada, parece que meio indireta, mas não foi, Jesus disse para aquela geração: vocês estão em trevas.
Por quê? Porque Jesus disse: eu sou a luz, e quem me segue não está em trevas. Mas eles não seguiam Jesus, então Jesus está dizendo: vocês permanecem nas trevas. Tanto que mais adiante Jesus disse: vocês vão perecer nos vossos pecados, porque não aceitavam a Jesus. Então, quando Jesus se coloca dessa maneira, Ele está dizendo para aquela geração: vocês estão em trevas. Mas quando Ele diz: eu sou a luz, Ele está dizendo: eu vim trazer revelações, eu vim trazer conhecimento, aleluia. Eu vim trazer coisas que vocês não conhecem ainda. Esta era, vamos dizer, a missão de Jesus, que já estamos falando de missão. Aquela geração se orgulhava, e está claro nas palavras deles, porque eles diziam assim: nós temos por pai Abraão, o homem da fé, o pai da fé, o pai na fé. Somos descendência, somos geração de Abraão, e se orgulhavam do seu conhecimento, por terem as leis e tradições e tantas coisas. Mas quando Jesus confronta, dizendo que eles estavam ainda em trevas, não é muito diferente também de hoje. Nós temos um tempo em que temos uma certa elite, vamos dizer assim, uma geração que se orgulha da ciência, do seu progresso, do seu conhecimento, da sua evolução e de tanta coisa. E ao mesmo tempo há tanto mistério desconhecido dessa gente. Mas nós temos um povo que se orgulha por essas coisas. Lembra que palavras de Daniel, capítulo 12, verso 4, quando ele disse que muitos correrão de um lado para outro, e a ciência se multiplica, ou se multiplicará. Daniel profetiza ou coloca isso como um sinal do fim, final dos tempos. E isso é um mistério para muita gente. Eu já conversei com pessoas que dizem assim: não quero nem falar sobre isso, eu tenho tanto medo desse negócio que eu não quero nem pensar em fim de mundo, céu, inferno. Eu já conversei com pessoas assim: não quero falar, eu tenho medo, não quero nem ouvir falar disso. É coisa espantosa esse negócio. Então nós temos uma época de uma evolução tão grande da ciência, tecnologia, dessa área toda, que para essa geração nova que está chegando aí, é tudo normal, porque eles estão nascendo com tudo isso na mão, é verdade? Mas para a gente que já veio um pouquinho lá de trás, e que viu nascer tudo isso, para quem chegou a usar telefone de manivela, ninguém conhece, mas vamos ver. Alguém conheceu o telefone de manivela? Ninguém conheceu, só eu. Poxa vida, acho que eu não pisei lá na água, eu pisei no barco de novo. E vi nascer todo esse negócio aí, e sou um admirador desse negócio, de tecnologia, trabalhei nisso. Mas quando você vai ver coisas da ciência e dá uma olhada, é tão grande. Os homens já mandaram sondas espaciais para fora do nosso sistema solar. Então o homem se orgulha da ciência. E Daniel disse: vão correr de um lado para o outro. Essa agitação que a gente vive hoje é assombrosa. Você vai que tem isso demais. Palavra: correrão de um lado para outro e a ciência se multiplica, é o final dos tempos. Mas esses cientistas e tanta gente que se orgulha da sua evolução da ciência não entende isso. Então eles ficam imaginando coisas. E Jesus, quando diz isso: eu sou a luz do mundo, Ele está dizendo: eu tenho revelações, eu tenho uma missão. E aí Jesus confronta uma das grandes interrogações do ser humano. Jesus disse assim: eu sei de onde vim e sei para onde vou. É diferente desta gente que se bate de um lado para outro, e a questão que inquieta o ser humano há séculos ou milênios é essa: quem eu sou, de onde vim, para onde vou. Todo mundo sabe que são três questões que inquietam o ser humano há milênios. Aí Jesus se apresenta e diz para eles: eu sei de onde vim e eu sei para onde vou. Aleluia! Ele sempre tem as respostas das maiores indagações das nossas vidas. Aleluia! E cumpre o que Daniel já dizia: os homens vão estar agitados, correndo para lá e para cá. A ciência se multiplica, mas não entende a ciência de Deus, porque lá Paulo também escreveu dizendo que a sabedoria de Deus é como loucura para os homens, né? E a loucura de Deus é maior que a sabedoria ou a ciência dos homens. Aleluia! Então Jesus se apresenta assim para aqueles que estão em trevas e diz: eu sou a luz, eu sei de onde vim e sei para onde vou. E ao mesmo tempo automaticamente surge a pergunta: e você sabe? Ela
Jesus está dizendo. E vocês sabem? Claro, Jesus sabia que essa inquietação já estava no coração do ser humano, aleluia. E ele está dizendo o seguinte também: eu sei porque estou passando por esta terra. Aqui está uma das primeiras coisas que nós, como servos e servas de Deus, precisamos saber. Por que é que nós estamos passando por esta terra? Senão não faz sentido nós pensar ou falar em missões. E uma das coisas que mais inquieta muita gente hoje, que vai ao desespero, vícios e drogas e outras coisas, exatamente não ter um sentido na vida. Você já deparou com pessoa que não sabe por que está vivendo? Se você conversar com um psicólogo, você vai ver que a maioria que procura lá, e outros que vão ao desespero e botam a corda no pescoço, exatamente porque ele se acha inútil, não acha sentido na vida, não sabe para quem está andando aí. Então essas inquietações estão há muito tempo. Então quando Jesus se apresenta e diz: eu sei de onde vim e para onde vou, eu sei porque estou passando por essa terra, ele está dizendo: eu sou a luz e quem me segue não fica mais nessas trevas da perdição. Pelo contrário, ele descobre o sentido, ele descobre a razão da vida, e ele descobre que as coisas são eternas, porque o maior medo do ser humano é esse: tudo acaba, e para que eu vivi, o que deu, e tudo para cá e para lá, e acabou tudo e vira em nada. E tem gente que até prega isso, mas quando você olha para a palavra, Jesus diz que você terá vida eterna. Graças a Deus. Vida eterna. E aí você alcança o verdadeiro sentido da palavra. Então o bom servo, a boa serva, a igreja missionária é aquela igreja que está consciente disso, sabe de onde veio e para onde vai, sabe por que está passando por esta terra, aleluia, e faz desse tempo o melhor. A outra grande causa que todos nós, como servos de Deus, precisamos aprender com Cristo, é que o Senhor se identificava com a necessidade, com as causas das pessoas, com as dificuldades. Não adianta nós ser igreja ou falar de igreja se nós não se identificar com as situações que afligem as pessoas. Então ser missionário é isso, ser igreja é isso, orando pelo país, pelo nosso estado, cidade, mas tudo isso começa naquele vizinho do seu lado, aquele colega de aula, colega de faculdade, aquele colega de trabalho, está ali como missionário do lado. Procurar se identificar com as necessidades, com as causas do próximo. Na Epístola de Judas, no verso 22 e 23, ele escreveu assim: demonstrai compaixão para com alguns que não possuem essa certeza, ou seja, está ainda confuso, não sabe nada da vida. E ele diz: demonstre compaixão com essas pessoas, salvai a outros como que arrebatando-os do fogo. Então quando a igreja olha e vê o servo, a serva, o missionário do Senhor, olha para aquela pessoa e vê que é alguém que está caindo no fogo da perdição, no fogo do inferno mesmo, ele se compadece. É isso que Judas diz: arrebate-o do fogo. Isso é se identificar com as necessidades, com a causa, tem a compaixão, diz ele. Isso nós vemos em Jesus. E até foi lido aqui um dos episódios que Jesus sentiu grande compaixão daquela multidão e procurou alimentar, multiplicando pães e peixes. Mas em Lucas 7:11, relata que Jesus ia chegando também numa aldeia chamada Naim, e estava saindo um cortejo fúnebre do moço, filho único de uma mulher que já era viúva. E isso é muito triste, porque na época a mulher, naquela cultura da época, a mulher não tinha muita consideração, até valor, diríamos assim. Uma mulher, para ser honrada, tinha que estar sempre na tutela de um homem. Como ela já era viúva e o filho único havia morrido, aquilo parecia uma sentença de virar mendiga ou viver de favores. Então o foco ali não era simplesmente a ressurreição do moço, mas a situação da mulher. E quando Jesus está entrando e encontra aquele cortejo saindo, e vê o pranto e o choro daquela mulher, lá está registrado que o Senhor Jesus sentiu compaixão daquela mulher. Não foi como morto, diz que ele se compadeceu da mulher, e como bom consolador ele chegou e disse: não chores mais. Oh, aleluia! Que bom no seu momento de dor e no seu momento de aflição você ouvir uma palavra do alto dizendo: não chores, porque chegou o consolo.
sei o que te fez chorar esses últimos dias, quem sabe essa semana, esse mês. Eu não sei o que te fez chorar, mas o certo é que Jesus está vindo ao teu encontro com uma palavra dizendo: não chores. Mas não é simplesmente não chores. Ele está dizendo: não chore porque eu tenho poder de mudar a situação. É isso que Jesus está dizendo. Então, quando ele chega, para alguns olha de maneira natural, e a própria Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas de Deus. Então, se você olhar simplesmente de uma maneira natural, como é que você vai dizer para uma mulher viúva que está indo sepultar o último ou único filho, e alguém tem coragem de chegar e dizer: não chores? Você diria? Claro que não. Mas por que Jesus diz? Porque ele sabe o que vai fazer isso aqui. Entende isso? Então, mesmo que às vezes a palavra de Deus pareça meio sem sentido para nós, mas Ele sabe o que faz, creia. E após dizer para a mulher, com toda aquela compaixão e misericórdia, dizer para ela: não chores, ele se dirige ao defunto e diz: moço, te levanta, e devolve a vida para o moço. Aleluia. Aí vem a pergunta: haveria alguma coisa impossível ao nosso Deus? Será que a tua situação é tão difícil que o Senhor não pode resolver? Não há nada difícil a Ele, nem nada impossível. Ele se identifica com as necessidades. E naquele diálogo de Jesus com os fariseus, quando ele diz essa expressão que estamos falando desde o começo, que ele se apresenta como luz, aquele povo duvidoso que estava confrontando e fazendo interrogações, quando nós colocamos uma interrogação, tem os dois lados da história. Quando você tem uma dúvida, uma interrogação, e você busca esclarecimento e busca a verdade, isso é bom. Agora, quando você tem um questionamento simplesmente para tentar reprovar, aí é outra coisa. E essa era a situação daquelas pessoas. Eles estavam questionando Jesus não para querer conhecer a verdade que Jesus pregava, mas tentar desacreditar, desmoralizar e reprovar Jesus. Era o que aqueles fariseus estavam fazendo. Aí disseram para ele: o teu testemunho não é verdade. Mas Jesus disse: não, meu testemunho é verdadeiro. E aí Jesus diz assim: por quê? Porque o Pai testemunha comigo, o Pai confirma. Aleluia. O Espírito testifica. E uma das coisas lindas que eu acho é o último versículo do livro de Marcos, do Evangelho, que diz assim que os primeiros apóstolos lá saíram pregando a palavra. E aí está registrado assim: e o Senhor cooperava com ele, confirmando com os sinais que se seguiam. Então eles receberam de Jesus a missão, porque Jesus realizou a sua obra, retornou ao céu e deixou os primeiros apóstolos, deixou a igreja com a missão de dar continuidade. Por isso nós precisamos ter essas características de Jesus em nós e abraçar o mandamento dele e seguir. Hoje Jesus é a luz, mas Jesus está na igreja. Ele não está mais em corpo físico na terra. O corpo físico de Cristo na terra hoje é a igreja, eu e você. Então nós podemos dizer que aquela luz está em nós. Que luz do conhecimento, da revelação das coisas do Espírito, das coisas celestiais. Você já entendeu que esse mistério que Daniel disse? Quando o Senhor mostrou Daniel, ele disse assim: sela o livro até o fim. E Paulo diz: as coisas que foram ocultas aos sábios entendidos, Deus revelou aos pequeninos, a sua igreja. Então a igreja tem a maior revelação que esse mundo precisa, que cientista não entende. Esses homens falam, eles se orgulham da sua ciência, evolução e progresso e tanta coisa. Eles não têm, mas a igreja tem a revelação dos mistérios eternos, da vida que estava escondida em Cristo no passado, mas que foi revelada hoje. Então a igreja tem a missão. E Jesus disse: o Pai confirma o meu testemunho. Olha, imagina. Eu gosto da expressão também das cartas de Paulo, entre outras, que nós somos cooperadores de Deus. Cooperador quer dizer aquele que opera junto. Então você fala e Deus confirma. Você ora, Deus faz um milagre. Você prega, Deus salva. Aleluia. É isso que aconteceu desde a igreja primitiva, que mencionei lá de Marcos. O Senhor era com eles confirmando com os sinais.
Pedro entra na casa de Cornélio e começa a falar do Evangelho, e o Senhor derrama do Espírito Santo e batiza todos, eram gentios, não eram judeus. E até ali eles achavam que a coisa era só para judeu. Mas o Senhor manda ele lá. E ele está ainda falando. E o Espírito Santo enche e batiza aquela família toda. O Senhor era com eles, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Ora, o Senhor ainda é com a igreja hoje. Você é igreja? Aleluia. Você é igreja? Ele é contigo para confirmar o seu testemunho. Quando você fala de Jesus para alguém, quando você fala a palavra para alguém, quando você ora por alguém, tenha certeza, Ele está contigo para confirmar. Não tenha medo. Missionário e missionária do Senhor não pode ter medo nem timidez de falar, porque você só tem a obrigação de falar. O sinal quem faz é Deus. O milagre quem opera é Ele. Aleluia. Então o Senhor disse de maneira bem clara: vocês não conhecem Deus. Porque eles disseram: mas quem é o teu Pai? E Jesus disse: se vocês conhecessem a mim, vocês conheciam o Pai. Mas vocês não conhecem nem a mim, então muito menos conhecem o Pai. Para alguém que se orgulhava dizendo: nós somos filhos de Abraão, e o Senhor diz: vocês não me conhecem, porque ainda estão em trevas, e permaneceram assim, infelizmente. Temos muitas lições nesse trecho. Podemos entender no verso 23, que ele disse: eu vim do alto, e eu vim com uma missão. Podemos interpretar isso nas palavras do Senhor. Então ele estava consciente que a missão dele vinha do alto, vinha do Pai. Isso ensina para nós, igreja do Senhor, independente de ser obreiro, ser presbítero, evangelista, pastor, ou de ser membro, ou auxiliar, independente disso. Como igreja, nós temos que estar consciente que nós recebemos uma missão que vem do alto. Não é uma missão dada por homens, não é uma missão da ciência humana, de coisas humanas ou terrenas, mas é algo muito maior e sublime. Veio do céu a nossa missão. Isso é um privilégio, ser cooperador de Deus, ter uma missão recebida do alto. A outra missão aqui é que o Senhor Jesus disse assim: o que eu ouvi, isso eu falo. Para nós pregadores é uma grande lição. Para você que quer evangelizar, ser missionário e missionário é uma grande lição. Você precisa primeiro ouvir dele. Aleluia. Você precisa primeiro ouvir dele. E a primeira maneira que Deus fala com a gente é pela palavra. Ele fala por visão, por revelação, de diversas maneiras. Você pode ouvir aí dentro de você a voz do Espírito. É um mistério que não tem como explicar. Quando o Espírito Santo fala na alma da gente, no Espírito da gente, tem muitas maneiras, mas a primeira maneira é pela palavra. Então você está aberto à palavra, ler a palavra, estudar a palavra, ouvir a palavra, porque é aí que Deus começa a falar contigo. Depois vai vindo as outras experiências, mas é por aí. Então dizendo assim: eu falo aquilo que eu ouvi do meu Pai. Grande exemplo de Jesus para nós: primeiro ouvir, para depois falar. Aí o Senhor diz assim: e eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Aleluia, para fazê-la cumprir. Deus é maravilhoso. Então se Jesus dessa maneira foi falando, foi pregando, e aí diz assim: e muitos creram nele. Aleluia. Não foi todos, mas diz assim: muitos creram. Aí é outra prova para nós também. Às vezes porque alguém despreza e até zomba e abandona a casa de Deus, às vezes a tendência é bater na gente um desânimo, uma tristeza. Claro que é coisa que entristece, mas não pode deixar o desânimo tomar conta.
Então, às vezes, quando alguém que até que a gente ajudou, auxiliou, e até viu o Senhor fazer alguma coisa na vida dele, e de repente ele abandona e larga de tudo, e às vezes a tendência é entristecer, é lógico, somos humanos. Mas não pode abater o desânimo de dizer, como alguns dizem, não vale a pena mais. Não. Nós vamos olhar para o outro lado. Muitos creram nele. Aleluia. Graças a Deus. Assistindo aquele debate, aquele confronto que Jesus teve com aqueles líderes que o rejeitaram, mas aqueles que estavam ali ouvindo e assistindo aquele debate todo, diz assim: muitos creram nele. Graças a Deus. E isso cumpre uma palavra que o próprio Jesus Cristo diz. Outra coisa difícil de nós entender, até aceitar, mas Jesus disse assim: eu vim trazer espada, e de agora em diante, dentro de uma casa estarão divididos. Poxa, isso é estranho para a gente, porque a gente prega união, né? E gostamos do Salmo 133. Ao quão bom e quão suave que os irmãos, mas diz os irmãos, nem todos são irmãos. Choca isso também? Verdade? Irmãos é aqueles que são filhos, e filho é quem crê e recebe Jesus. Quem não crê e não recebe não é filho, é criatura de Deus, mas não filho legítimo, herdeiro, não. Então é necessário crer. Ele diz que então muitos creram nele. E isso é que nos empolga e nos deve animar para continuar, e não desanimar porque alguns desistiram, mas nos animar com aqueles que creem e com aqueles que entendem, porque alcançaram a mesma revelação. Então o verdadeiro discípulo é aquele que permanece na palavra. Jesus disse aí: se permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E para concluir o versículo 32 que ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quanta verdade tem nesses versículos aí? Quantas verdades? Se permanecer na minha palavra, verdadeiramente serei meu discípulo. E sendo meus discípulos, vocês vão conhecer a verdade. E conhecendo a verdade, é esse conhecimento da verdade que liberta, que vos libertará. Aleluia. Grande é a missão do Mestre, e grande é a missão da igreja hoje. Aleluia. De continuar levando esta verdade. Pode ser uma verdade que não atrai multidões. Pode ser uma verdade que gera divisão, como Jesus disse. Vai estar mãe contra filho, pai contra filho, sogra contra nora, nora contra sogra. Por quê? Porque um vai crer, o outro vai rejeitar, então vai haver uma divisão. Parece que às vezes hoje a maior preocupação é em reunir uma multidão e não em pregar a salvação. Diz: mas sereis meus discípulos se guardar a minha palavra. Então essa verdade liberta. Aleluia, Jesus. Essa verdade liberta dos conceitos errados, das cadeias erradas, das heresias, do engano, das trevas, da escuridão, e te traz a luz da vida. Oh, glória a Deus. A luz de Deus, a luz do conhecimento, a luz da eternidade.